Bem, primeiro é uma satisfação estar aqui com vocês outra vez. Meu nome é Antônio Ribeiro Neto, eu sou cardiologista e faço parte da equipe, sou coordenador da Secretaria Estadual de Saúde na linha de cuidados de doenças cardiovasculares. E a gente está aqui para ratificar, porque desde 2016 a gente já vem falando sobre infarto e o atendimento do infarto lá nas unidades de emergência e urgência de todo o estado do Rio de Janeiro. E quero agradecer à Fundação, a Tarsila, o Dr. Piloto, toda essa movimentação que assumiram bravamente as UPAs do estado do Rio de Janeiro, e é preciso que cada um de vocês que estão no front, que estão atendendo, independente da especialidade, que não precisa ser cardiologista, que atendam a doença que mais mata no mundo de uma forma atualizada. E quando você faz isso, você dá muito mais chance que as pessoas possam sobreviver e ter as suas atividades outra vez retomadas. Um pouquinho mais à frente ainda, nós vamos falar também do AVC isquêmico e vamos aproveitar para citar isso. Mas o objetivo agora vai ser falar do coração, e como vocês estão vendo, a gente já colocou o coração dando a mão ao cérebro. O coração entrou desde 2016, que é um programa da Secretaria Estadual de Saúde, renovado agora recentemente com o seu grupo de trabalho que faz isso, daria a Sociedade de Cardiologia, o governo do estado do Rio de Janeiro, entrou agora o AVC Brasil e a Academia Nacional de Neurologia. Então todos estão envolvidos com as EMES, a Secretaria do Rio de Janeiro, todos envolvidos, e o Ministério da Saúde que colocou lá para todo mundo saber que existe uma lei, desde 2011, 2012, que os estados eram obrigados a cumprir no atendimento do infarto agudo do miocárdio, porque é uma doença tempo dependente. Então, se você não atende dentro do tempo, ele vai ficar infartado, pode morrer na maioria das vezes, leva à morte. E se ele escapa com lesão e não volta a trabalhar, tanto para o infarto como para o AVC. Então é importante que a gente possa reverter esse quadro, e para isso tempo é músculo para o coração e tempo é cérebro para o cérebro. Então é preciso que a assistência seja feita de acordo com o modelo atual que as sociedades e os especialistas colocam. Para isso a gente está aqui para colocar para vocês. Eu vou fazer uma apresentação do que é esse programa do infarto agudo do miocárdio da Secretaria Estadual de Saúde, e logo em seguida vocês vão ter como abordar um infarto na fase aguda, nas urgências e emergências, seja lá qual for a sua especialidade, volto a dizer, e depois para o cérebro também. E depois, em seguida, vai ter uma outra explanação sobre como fazer o trombolítico, tanto no infarto como no AVC. Então, eu vou passar para vocês aqui uma sequência, está na linha de cuidados cardiovascular da Secretaria Estadual de Saúde, como vocês estão vendo. E por que essa figura? O que o projeto, o programa agora, infarto agudo do miocárdio, como vocês estão vendo ali, 2011, desde o Ministério da Saúde colocou a linha de cuidados, e a Secretaria logo em seguida começou a trabalhar nisso. Eu saí do Instituto de Cardiologia para a Secretaria de Saúde, junto com o Dr. Serafim Borges e a Tereza Biceta, que é uma enfermeira que trabalha nessas questões, e a gente monitora. É importante dizer isso para vocês. Todos, são 70 UPAs pelo estado todo, da Secretaria Estadual diretamente, aproximadamente 30, e elas todas são monitoradas por nós. Nós sabemos quantos eletros faz, o que faz de trombolítico, então isso é tudo monitorado
na Secretaria de Saúde, tá? Porque quando você está fazendo um eletro de telemedicina, ele está transmitindo diretamente e nós estamos vendo junto com o Ministério da Saúde. E eu vou então continuar aqui. A dor lá é o fator mais importante. Está com dor no peito? O que você tem que fazer se está com dor no peito? É levar para um eletro. A gente não pode adivinhar, leva para fazer um eletro. O eletro é o maior instrumento do cardiologista. E ele está lá do outro lado da linha, onde você faz o eletro, na telemedicina. Estamos tentando ampliar a telemedicina para o estado todo, mas é o estado que mais tem telemedicina em todo o Brasil. Isso é importante falar. E é o estado que mais faz eletro e mais tromboliza. Colocado isso agora recentemente pelo Ministério da Saúde. E o HCOR, que é onde essa leitura do eletro é feita. Então ali a gente primeiro identificou onde estava as UPAs, foi um trabalho inicial para saber, no início, esse número de UPAs foi cada vez crescendo mais. Claro que a concentração está ali na região metropolitana do Rio de Janeiro e do outro lado, Niterói e Baixada Fluminense. E ela se expande por todo o mapa do estado, mas a concentração maior é ali. E então o HCOR é que transmite os eletros onde tem telemedicina, onde não tem telemedicina tem o eletro lá e a gente faz capacitação do eletro também nas aulinhas que vão vir mais à frente, que vocês vão fazer. O protocolo que estão nas UPAs, eu vou mostrar aqui um cartaz que está instalado em todas as UPAs do estado e todos os hospitais do estado. É cultural isso, por isso que está dentro da UPA, né, o atendimento de urgência e emergência, está dentro do hospital também, porque se o paciente precisa ir para a UTI, ele segue na condição de tratamento igual como foi atendido na emergência. Daí essa é a importância. E a capacitação e o treinamento das equipes, né? Isso é importantíssimo e tem que ser continuado. Parabéns para a Fundação que está atuando nisso. Está aqui o cartaz. Pronto. Ainda que fica um pouco difícil de ver, mas é um cartaz que muito esclarecedor, porque se no eletro vem infarto com supra, isso vem escrito para você lá de imediato nos eletros, é só seguir aquela seta do sim, 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 e você vai chegar no ponto que vai fazer trombolítico. Ali está exatamente como é que se faz a trombolítica, né? Tanto tenecteplase como alteplase. As duas são as mais importantes. Fala ainda da streptokinase, mas a streptokinase praticamente não se usa mais. Era muito complicada, a alergia. Ainda existe no mercado, por isso ela está aí. Mas, de qualquer maneira, esses dois outros são os pontos mais importantes que vocês têm que atuar e quanto antes melhor. Então, eu digo assim, quando a gente faz o treinamento presencial, é importante que você veja o paciente, e eu digo que a primeira abordagem é sempre até da enfermagem, né? O acolhimento. Quando vê, está queixando de dor, está enjoado, está com dor reflexa para algum lugar, está entre, eu brinco dizendo que está entre o nariz e o umbigo, faz o eletro. Faz o eletro. E se o eletro vier normal, é normal, tá bom? Não deixou escapar um infarto que não pode. Então, se tiver dor no peito, como estava aquela imagem inicial, faz o eletro. Então aqui esse modelo está em todas as UPAs, em todos os hospitais do estado do Rio de Janeiro. Sabe? É abrangente, está aqui, não tem dúvida, vai até depois, porque quando você reverte o infarto com trombolítico, e o tratamento melhor é esse, é trombolítico, e depois levar ele para fazer um cateterismo, que pode ser nas primeiras horas, e quando é infarto não supra, você pode ficar um pouco mais e demorar para fazer o cateterismo, porque provavelmente esse paciente pode ter outras lesões, é por isso que tem que fazer o cateterismo. Mas primeiro atendimento é esse que você tem que dar, senão ele perde a chance de fazer cateterismo, ele morre antes, né? E a morte é muito grande nesses casos por conta das arritmias que o infarto provoca. Então, seguir esse cartaz, quando você identifica e faz um eletro, é importantíssimo. Isso está lá na sua frente,
e a gente pode disponibilizar ele também depois nos computadores das unidades de urgência e emergência. Seguindo, só para dizer, lembrar vocês que a gente está falando da doença que mais mata no mundo, não é diferente no Brasil. É o que mais mata no mundo. Então, se você está lá no front, você tem obrigação de atender dessa forma. Você não pode dizer assim, eu estou aqui, nunca... Não, é importante que você vai deparar com um infarto todo dia lá. Então você tem que saber atender isso dessa forma. E são 17, quase 18 milhões de pessoas no mundo, e no Brasil não é diferente. Isso responde só um infarto por 30%, eu digo até mais no Brasil, por exemplo, né, que as pessoas se cuidam menos, e tem menos oportunidades nesse Brasil imenso. Mas, de qualquer maneira, está lá a doença e não é diferente. No Brasil, são 400 mil mortes por ano por doença cardiovascular. É muito. Se a gente não atuar lá na frente dessa forma, a gente não consegue melhorar isso. Um indicador de doença cardiovascular é interessante falar isso, porque quando a gente compara, né, assim, só para não ficar dentro de muita coisa, 1.100 mortes no Brasil por dia. Existe um cardiômetro na Sociedade de Cardiologia que mostra, ele vai mostrando ali aquele crescimento. Quando vai chegando perto de completar um ano, ele mostra 400 mil mortes, imagina. E mais uma vez, isso significa, só para falar em tempos, a gente falar de número de pessoas, isso tem esse impacto para a gente, para quando a gente está lá na frente pensar nisso. Então, a cada minuto e meio, né, a cada 90 segundos, uma morte. E a doença cardiovascular, então, ela é, no mínimo, assim, 2,5 vezes mais do que todos os cânceres juntos, todos. Pegar todos os tipos de câncer, o infarto, a doença cardiovascular mata 2,5 vezes mais. E mata mais 3 vezes do que as doenças respiratórias. Né? Então, você imagina que isso... E mata 2 vezes mais também do que acidentes de trauma e violência. E quando falo de 3 vezes mais do que as doenças infecciosas, que são muitos mesmo agora na pandemia, você imagina que está incluído também a AIDS nisso. Então, isso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, quando você está no front de emergência e urgência, é importante que você fale isso. Ela considera uma atitude não ética se você não atende dessa forma. Então, atender de acordo com os princípios hoje colocados pelos especialistas, pela sociedade, você diminui 40% de mortalidade. E isso é um número muito grande, muito gigantesco, para que a gente não tenha atenção quando está lá na frente. Tá aí depois a gente identificar as UPAs, nós colocamos no estado 30 pontos pela Secretaria Estadual de Saúde, vai desde norte, sul, leste, oeste, em todo o estado, e colocamos pontos de telemedicina em quase todos eles. Esse mapeamento foi importante aqui, só para mostrar que é um treinamento constante. Agora, presencial menos, a pandemia atrapalhou isso, mas agora, cada vez mais com recursos da tecnologia, a gente pode avançar e fazer dessa forma também. Até que, mais à frente, em oportunidade, pandemia diminuindo, a gente ter oportunidade de estar juntos outra vez presencial, que é muito importante por conta do feedback de troca de informação e perguntas e tudo mais. Mas eu vou deixar algumas perguntas depois para vocês responderem aqui também. Aqui, só para colocar, que a resolução da SES, depois do Ministério da Saúde, foi colocada lá, 2.374, né, publicado no Diário Oficial, no Diário do Estado, em agosto de 21, foi renovado, né, um grupo de trabalho, algumas coisas colocamos mais alterações, e
esse grupo de trabalho da Secretaria de Saúde, junto com a sociedade, volto a dizer, com todos aqueles atores ali, que definiram esse tipo de atendimento nas unidades de urgência e emergência. Só para vocês saberem que todos nós somos acompanhados pelo Ministério Público, porque se existe no Diário Oficial lá colocado que tem que ser atendido assim, ele vai e cobra do Estado. Vocês estão fazendo isso? Né? É assim que estão atendendo, como vocês colocaram no Diário Oficial, e o grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho técnico, né, de especialistas, cardiologistas, para que seja dessa forma. Então, o secretário de Saúde é cobrado lá no Ministério Público. E também, isso é uma sequência, ele vai cobrando sempre de você. Inclusive o SAMU está ali cobrado, porque esse modelo começou em outro país, na França, atendimento pelo SAMU, que lá não tem o modelo UPA. E aqui a gente nosso modelo é o UPA. E os pacientes são levados inclusive os hospitais hoje tem uma UPA na frente, um centro de emergência na frente dos hospitais, que é para chegar lá primeiro. Então é lá que está o atendimento e o nosso modelo é esse. E o SAMU está envolvido diretamente nisso também. Dentro do SAMU existe um treinamento que já foi feito para o SAMU, antes que era com bombeiro, agora está com o Estado, e o SAMU é treinado para isso também. O ideal é que, se o SAMU consegue fazer um eletro lá na casa do paciente, que ele faça até trombolítico lá. Mas o certo é atender sempre o paciente da forma mais séria possível. Né? Vai acontecer isso no AVC. O SAMU vai atender o AVC dessa forma. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente, em uma outra aula que vocês vão ter. Então, está aqui só para demonstrar que os eletros em 2021 diminuíram um pouco quando a pandemia ficou mais pesada. As pessoas não saíam de casa e muitas das vezes não se cuidavam e tinham dor em casa, morriam mais em casa. Tanto é que o número de óbitos foi maior em casa nesse período da pandemia, por conta dessa atitude, né, de não ir ao hospital, porque ia pegar Covid e ficava com dor e morria com infarto em casa. Então, houve uma queda inicial. Isso foi para mostrar isso, da importância de quando vai para o hospital e que faz o tratamento, isso modifica completamente. Então, está ali é um número de, já em 2022, voltou a crescer. Tá vendo? O número de eletros, a curva começa a aumentar por conta de vocês terem essa atitude de ir para lá. Então, aumenta. Só para mostrar que a gente monitora, a gente sabe quantos eletros, quantos trombolíticos são feitos em todo o estado. Algumas UPAs já ganharam, isso é interessante falar, porque isso é um incentivo para vocês. Amigo do coração, e vai ter amigo do cérebro também, para as unidades de referência, mas se você faz o eletro e você tem que ter o trombolítico e você leva esse tempo curto para fazer eletro e a gente fala que é 10 minutos para ele chegar lá e você identificar que ele precisa fazer um eletro e está fazendo um eletro. Eu mesmo já fiz esse simulado e uma UPA atendeu muito corretamente depois do treinamento. E a enfermeira me pegou e não precisa chamar um médico, colocou, eu disse que estava com dor no peito, e foi feito um eletro nesse tempo de 10 minutos, sentaram, deitaram na sala de eletro, e eu não tinha infarto, mas foi feito um eletro conforme manda o protocolo. Então, quando isso acontece, a gente identifica que essa UPA está prestando esse tipo de atendimento, que realmente é o que tem que ser feito, mas é um diferencial para poder dar mais sobrevida. Ele ganha a placa Amigo do Coração para colocar lá na frente da UPA. Isso é importante.
hospitalar, a SES inicia em 2021 um projeto também do AVC, só para falar para vocês isso, que a gente vem trabalhando nisso e agora foi publicado já recentemente, por isso eu posso falar que... Só que qual é a diferença, e aí vocês vão, eu vou aproveitar essa oportunidade para dar uma chamadazinha no AVC, que nós à frente vamos ter que falar sobre isso também com a mesma atitude. Então, como eu disse, receber um infartado e atender ele dessa forma é o correto, e a sociedade entende, quem não faz isso, que ele está agindo de uma forma ruim e antiética, até falar assim, quando a gente vai para dentro da sociedade, ela considera antiético não atender desta forma. E aí a gente passou a trabalhar no programa AVC, que é um programa semelhante com o infarto. A doença é tempo dependente, a doença é usado a mesma substância, o trombolítico é o mesmo para dissolver o trombo, e quanto mais rápido agir, melhor. A única diferença é que do infarto a gente faz o eletro lá na UPA e trata lá e faz o trombolítico lá. Para o AVC vai ser um pouco diferente, porque existe uma logística de levar o paciente para o tomógrafo que não tem na UPA. Então a gente vai precisar levar, mas a gente vem conversando sobre isso, qual é a forma de agilizar isso, é colocar uma pulseira roxa, que é o símbolo do AVC, e a pulseira roxa vai levar o paciente para dentro do tomógrafo na unidade de referência mais próxima. A sequência é a mesma, é tempo dependente, o cérebro morre mais. Aliás, é um bom momento para a gente dizer assim, igual como a gente falou que no coração tempo é músculo, aqui tempo é cérebro, e vocês sabem quantos neurônios morrem? Vamos falar em minutos. Em cada minuto, e aí você representa isso em perda de tempo, quando você não age, a cada minuto morre 1 milhão a 2 milhões de neurônios no cérebro, quando você não dá fluxo aí de outra vez no AVC isquêmico. Então, por isso a importância dele estar aqui outra vez com a gente na tela. Está aqui, né, o Ministério da Saúde, as duas portarias que determinam isso, uma já de 2012, colocada para que os estados pudessem atuar tanto no infarto como no AVC. Então, para protocolo para trombólise, e o estado, aonde não tem trombolítico, o estado vai lá e comparece e dá. Se não tem, o estado tem um protocolo de troca de trombolítico, e os UPAs que trabalham com isso sabem todos dessa posição do estado para não deixar faltar trombolítico. Aqui só uma resolução da SES 2456, de 28 de setembro de 21, né, que as diretrizes para atendimento do acidente vascular cerebral já colocado em tela. Né, e esses hospitais inicialmente entraram, que foi uma fase ainda foi publicado, e já mudou, que já cresceu para 15 hospitais, esse número, a gente está avançando nisso, foi publicado agora recente no Diário Oficial, vocês vão ver isso um pouquinho mais à frente. E está aí o protocolo, igual como tem o protocolo do atendimento no infarto, que é hoje o motivo maior dessa exposição, ali está o AVC já colocado também por especialistas, onde entrou a Academia Nacional de Neurologia, Hospital do Cérebro, enfim, do Estado, que definiu que seria assim, igual, tempo dependente, 10 minutos para o atendimento, identificar que você não está identificando que no infarto a dor é o motivo maior para você levar para ele o mais rápido possível para o infarto, para o eletrocardiograma. Mesma coisa aqui. Se ele entrou torto, se ele está arrastando a voz, se ele não abraça, ele sorri torto ou não sorri, ele está tendo um AVC. Então você tem que ir 10 minutos para identificar isso, fazer uma medida de pressão, fazer uma glicose simplesmente e colocar a pulseira roxa nele e ir para o hospital de referência, que nós vamos agora mesmo já conversar junto da Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde está avançando nisso, para que cada um saiba quem é a sua referência hospitalar
para levar para dentro do tomógrafo com a pulseira roxa. Isso vai ser já colocado e para vocês também, para esse treinamento. Está ali um checklist, né? Do infarto vocês já conhecem, está lá colocado na tela de vocês, nas UPAs, já há bastante tempo. E esse é o checklist do AVC também, é simples, não quero me deter nisso agora. O critério para ser amigo do cérebro, igual como tem para amigo do coração, e você ganhar um amigo do cérebro, está sendo avançado esses critérios. E igual fazer uma das coisas que determina isso é fazer isso aqui, fazer o treinamento. É vocês ouvirem as aulas e atender de acordo com a determinação dos especialistas. E está ali o trombolítico, tem o trombolítico, o número de trombolizados, isso vai dar também uma placa que vai ser colocada na frente da sua unidade e com merecidos parabéns por esse atendimento assim, dessa forma. Ali os sinais já conhecidos do SAMU, no mundo inteiro, né, quando acontece isso, é simplesmente assim. E aí você vai ter 4 horas no máximo para levar, mas é claro que menos, até 4 horas e meia, mas quanto menos, melhor. Lembra que eu falei que é 1 milhão de neurônios a cada minuto que perde, que o indivíduo que teve um AVC isquêmico está perdendo. Ele vai para dentro do tomógrafo e lá você vai identificar que ele fez uma isquemia ou se é hemorrágico. Se é hemorrágico, ele vai tomar outro destino, está lá no protocolo também, que aí já é outra história, pode até entrar em cirurgia. Mas do AVC isquêmico é igual ao infarto, tem que fazer trombolítico. E é a mesma medicação. E vocês vão treinar isso também, como fazer trombolítico. Está ali a pulseira, só para... Essa pulseira vai ser o passaporte desse paciente. Ele chegou na UPA com aqueles sinais que vocês viram, ele vai ser adesivado com uma pulseira escrito AVC, e quando ele chegar na emergência do hospital referência, ele já vai direto para o tomógrafo, porque o diretor, o chefe da emergência, o diretor médico, todos eles, e as enfermeiras também, todos vão estar sabendo disso. Está ali o programa IAM AVC, que é o que vocês hoje estão tomando conhecimento aqui, para essa minha explanação, e eu queria muito que vocês atentassem para isso. A gente está lá na frente, na urgência e emergência, assim, a gente está se propondo a atender com qualidade. Então a gente tem que ir para lá, imbuído do espírito, igual a seleção brasileira, que treina para fazer o melhor. Então vocês têm que treinar para fazer o melhor. E por isso a gente está aqui. Logo em seguida vocês vão ter a aula de abordagem do infarto, como identificar o infarto, né? E também como fazer o trombolítico, para que essas ações sejam cada vez mais firmes. E obrigado por terem me ouvido até esse momento, e eu estou sempre à disposição na Secretaria de Saúde, junto com a Tereza e com o Dr. Serafim, à disposição de todos vocês sempre. Obrigado, até breve.